Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso projeto Live Federal. Essa é a revisão gratuita do time Supremo, sempre muito comprometido com os seus alunos para a prova da Polícia Federal, que está marcada e administrativamente não será adiada para o próximo dia 23 de maio. Eu quero começar essa live desse sábado, 8 da manhã, conversando com vocês a respeito da ação civil pública, ACP, ajuizada pelo Ministério Público Federal lá no estado do Ceará. Eles interpuseram essa ação civil pública ontem e deu o que falar nas redes sociais. Aliás, que momento a gente vive, né? Tudo dá o que falar nas redes sociais. Eu recebi pelo menos uns 50 directs ontem perguntando sobre essa ação civil pública. E a minha resposta foi muito simples e direta, do jeito que eu costumo ser. Qual a novidade? A novidade é que o Ministério Público parece que o despertador tocou, né? Porque no concurso da Polícia Rodoviária Federal eles estavam meio sonolentos, como vários de vocês que acabaram de acordar. E a Defensoria Pública da União parece que também vai entrar com outra. Enfim, gente, não há nenhuma novidade nisso. Desde semana passada, ou semana retrasada, na verdade, eu venho dizendo que nós vamos ter mesmo ações. Eu disse que vai ser uma novela, eu falei que isso ia acontecer na PRF e falei também que isso vai acontecer na prova da Polícia Federal. Então vocês podem esperar fortes emoções até sexta, sábado da semana que vem. É assim que a coisa vai acontecer. Quem tem experiência de concurso como nós temos, sabe que há motivos claríssimos para que esse concurso seja adiado. Eu, inclusive, tenho dito isso desde fevereiro, tenho sido uma das vozes ativas na falta de bom senso, de razoabilidade, que é, na minha visão, realizar provas em plena pandemia. Mostro isso através de dados estatísticos, mostro isso através de números. Então, estamos aqui aguardando para ver qual vai ser a solução no Poder Judiciário. E por que eu digo que vai ser uma novela já no início dessa live? Porque pode ser que a primeira instância lá do Ceará ou de outro ponto do país solte uma liminar, suspendendo o concurso, aí todo mundo vai vibrar, vai festejar, aí vai chover de pergunta para mim assim, ó, ai, você acha que o TRF vai caçar? É assim que acontece. Aí eu vou dizer o quê? Pode ser que casse, vamos aguardar. Aí o TRF vai e caça, mantém a suspensão. Aí a AGU vai recorrer, vai chegar de repente direto no STF com uma reclamação e etc. Você acha que o STF vai manter? Não sei com quem vai cair. Vai cair com a presidência? Semana passada, o recurso lá que foi feito caiu com o Fux, e o Fux, meus amigos, deu de ombros. Ele foi decidir só na segunda-feira, quando a ação já tinha perdido o objeto no que toca à prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, galera, deixa eu falar uma coisa bem direta com vocês. A sua tarefa não é se preocupar com a ação. Desculpe. A sua tarefa é fazer o que você está fazendo aqui, ó, sentar a bunda e estudar. Essa é a sua tarefa, esse é o seu papel. A vida é feita de papéis. E você tem que estar preocupado na sua vida se você está fazendo o seu papel da melhor maneira possível. Controle o que é controlável. Você não vai conseguir controlar decisão judicial, porque eu tenho visto aluno que está se perdendo nisso aí. A galera está discutindo, montando grupo no WhatsApp, montando grupo no Telegram, mobilizando, entrando. E o estudo, filhão? A minha pergunta é essa. E o estudo? Onde fica nisso tudo? Então, calma lá, respira e entende o que está acontecendo. Então, o seu radar, se eu fosse candidato, eu gosto sempre de me colocar no lugar do candidato, se Bruno Zampier, candidato, fosse nesse momento, eu estaria o quê? Papirando, estudando e ligando o foda-se. Se suspender bem, se não suspender, amém. Bruno, mas você não deseja mais a suspensão? Eu acho que é a coisa certa a se fazer. Mas a minha tarefa enquanto candidato é me manter focado e estudando. Porque o que tem de candidato que está perdendo foco por causa de blá, 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 do MPF, da DPU, do Judiciário, então não adianta ficar me mandando mensagem perguntando o que eu acho. Eu acho que você tem que estudar. A minha resposta está dada, simples e direta. Combinado? E por falar em estudar, superado esse capítulo introdutório, eu vou chamar aqui o professor Gustavo Americano para a gente poder bater um papo sobre direito constitucional da Polícia Federal. Vamos lá, pessoal. Gustavão já está entrando, ele que também está na fria cidade de Nova Lima, aqui junto comigo. Não é isso, Gustavão? Como é que você está, meu querido?
E aí, Bruno, firme, meu cara? Firmeza, cara. Tudo bem aí? Tá em Nova Lima Tá, aí? tá aqui em Nova Lima, do seu lado aqui. Tá frio, né, cara? Tá frio, o bicho tá começando a pegar aqui, né? Velho, aqui em casa hoje acordou com uns pinguins aqui na varanda aqui. É, você tá me ouvindo bem? Aquele velho Tô te ouvindo problema bem? do... Não, tá ótimo, cara. Hoje tá show de bola. Tá Vamos ótimo. começar. Eu fiz um capítulo introdutório aí para apaziguar um pouco a ansiedade da galera com essa novela judicial que nós vamos viver até na semana que vem, infelizmente. Né? Falei sim da ação do MPF. Depois vocês se recuperem, a live vai ficar salva, tá joia? Então vamos lá, Gustavão. O que você separou aí de constitucional? Qual que é o panorama geral? Você que é um estatístico dos concursos, qual que é o panorama geral do Sebrasp que você tem para trazer para a gente? Ó, Vamos lá. tô até com a canequinha especial lá do serviço, ó. Essa Canequinha. é Quem quer uma chique, caneca hein? dessa aí, ó? Vou sortear uma canequinha dessa aqui, ó, lá diretamente do serviço. Vamos lá, Bruno. Negócio é assim, eu tenho uma predileção muito grande pelo CESP. Eu adoro. Agora a gente não pode nem falar CESP mais, né? Ser pelo Sebrasp. Sebrasp. Tem uma predileção muito grande. Foi uma época que, quando eu estudava para concurso, eu peguei uma sequência de provas ali de sentença civil, sentença criminal para magistratura, Paraná, Bahia. Então, assim, eu fiz um raio-x muito grande Boa. desde 2017 para cá sobre o Sebrasp. E o que é interessante é o seguinte: eles trabalham com banco de questões, isso é É. fato. Então, eles trabalham com banco de questões, então não interessa se a prova é da magistratura, se a prova é de delegado, se a prova é de defensor, eles têm aquele banco de questão e apenas direcionam para a perspectiva temática do concurso. E é claro que, falando de Polícia Federal, a gente tem a maior gama de cobrança em direitos fundamentais. Boa. Não tem como fugir disso. A PRF está aí para mostrar ações constitucionais, habeas datas, direitos e garantias individuais. Deu aquela bola fora de cobrar sistema constitucional das crises em estado de sítio, mas ainda acredito na anulação daquelas duas questões. Mas fora isso, foco em direitos e garantias fundamentais. Hoje aqui eu separei algumas polêmicas, que não são polêmicas, na verdade. É um Uhum. juízo crítico que o candidato deve ter, Boa. porque em 2018 o Sebrasp cobra de uma maneira, em 2019 de outra, em 2020 de outra. Não é que esteja errada, tanto que nenhuma questão foi anulada. Agora, é o Uhum. juízo crítico que o candidato tem que ter na hora da prova para separar o que está sendo feito de cobrança. Uma forma clássica de cobrar os direitos e garantias fundamentais ou algo mais moderno? Então, aqui hoje, o nosso Uhum. foco vai ser uma teoria geral de direitos fundamentais, direitos e garantias Boa. individuais, e no hora H, a gente vai destrinchar sociais, nacionalidades, políticos, poder executivo. Boa. Aí é uma infinita gama de dicas para o hora H. Perfeito. É isso aí, galera. Isso aqui é um evento de véspera para o hora H, né, Gustavo? Esse é o evento. Exatamente. Ó, como aconteceu com o Carna Live lá no Paraná, aqui a Live Federal, ela vai ser um evento de véspera exatamente para o nosso evento Hora H, tanto para escrivão e agente, que vai ser na próxima quinta-feira, ao vivo, e vai ficar gravado para poder assistir depois também, online, 100%, e diretamente dos estúdios do Supremo. E na sexta, o Hora H de delegado pode assistir no sábado, aumentando velocidade, colocando legenda. O nosso time da técnica, né, Gustavo? Os meninos da técnica Fera. fantásticos vão subir automaticamente. A aula vai acontecendo e vai subindo diretamente para a plataforma. Então é isso aí. Quem não se inscreveu, vai lá no site do Supremo agora. Ô, gente, o preço diferenciado do Hora H, com 50% de desconto, é só até segunda-feira. Depois a galera vai me mandar mensagem terça, perdi o preço, né, Gustavo? Então vai lá e se inscreve agora no Hora H. E o Gustavo falou uma coisa muito importante, na verdade duas. Primeiro, ele falou que o Sebrasp trabalha com banco de questões, ou seja, o jeitão não muda, o jeitão da prova não muda. E o segundo, direitos fundamentais e prova da PF. Vai despencar direitos fundamentais. Eu aposto em pelo menos aí umas 15 ou 20 questões de constitucional, tá? É minha aposta aí para a prova da PF, pelo menos umas 15, no mínimo umas 15 aí, nós vamos ter de constitucional garantido, né, Gustavo? Você que é um Com estatístico, certeza. pelo menos umas 15. E, galera, o que o Gustavo vai falar aqui serve tanto para o concurso de agente, quanto de escrivão, quanto de delegado. Essa live aqui não é só para delegado, tá bom? Essa live pega os três. Então, você que está assistindo, encaminha essa live para o seu coleguinha que vai fazer papiloscopista, escrivão, agente. O triângulozinho está aqui embaixo. Ó. Manda lá para o seu amigo que vai fazer para outros cargos também, que não é só para delegado. O que ele vai falar aqui vai cair para todos os cargos.
Mete o pau, Gustavão. Vamos meter bronca? O que eu separei de primeiro ponto, Bruno? Trabalhando com a teoria geral de direitos fundamentais. Foi cobrado em 2019 3 vezes e em concurso de 2020 feito pelo CESP por 2 vezes. Evolução dos direitos fundamentais. Primeiro, aquela velha e boa discussão, gerações ou dimensões. Isso o CESP não fica muito apegado a essa tecnia, mas o nosso aluno do time Supremo é afiado. Ele prefere usar a palavra dimensões. Por quê? Geração traz aquela ideia que um direito fundamental substituiu o outro e aquilo não existe. Quando a gente fala de direitos fundamentais, acumulação sucessiva no ordenamento jurídico. Ultrapassado isso, o candidato tem que ter em mente o seguinte: Sebrasp cobra sempre as 3 dimensões de direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira. Lembrar que a primeira dimensão de direitos fundamentais é o quê? As liberdades negativas, o não fazer do Estado. O cidadão já estava puto com aquela intromissão indevida do Estado monarca na vida privada e falou: primeira garantia fundamental que eu quero é o seguinte: da minha vida privada cuido eu. Um absenteísmo estatal. Estado, sai fora daqui. Sociedade foi evoluindo. Verificou-se o seguinte: o não fazer do Estado não era mais suficiente. O Estado precisava implementar prestações positivas em favor dos seus súditos, em favor dos cidadãos. O que nós temos, então? Segunda dimensão dos direitos fundamentais. E aqui nós temos direitos sociais, direitos culturais, prestações positivas adotadas pelo Estado, um fazer do Estado a favor do cidadão. Boa. Saúde, lazer, segurança pública, transporte, aquela situação que a gente viveu na época, a gente não, né? Mas na época da Revolução Industrial, aquela exploração exacerbada do trabalho do cidadão, aquilo acabou e direitos trabalhistas foram conquistados. Sim. 2 grandes dimensões. A primeira marcada por direitos civis e políticos, um absenteísmo estatal, liberdades negativas, e a segunda marcada por direitos sociais, econômicos, culturais, prestações positivas pelo Estado. Só que o direito, em constante evolução. Chega-se, então, num questionamento. Como tutelar meio ambiente? Como tutelar a economia? Como tutelar a moralidade administrativa? Como promover essa tutela de maneira eficaz? Direitos transindividuais. Esse questionamento, porque é um bem que não pertence a mim individualmente, não pertence a você individualmente, é um bem coletivo. Pertence a toda uma coletividade. E essa pergunta, ela marca a terceira dimensão dos direitos fundamentais. Como promover essa tutela eficaz de direitos, de bens que não pertencem a uma pessoa individualmente. O que o Sebrasp cobra são essas 3 dimensões. O que a gente tem que ficar atento? Nosso aluno é afiado. Existe a 4ª? Existe a 5ª? Existe. Mas para uma prova objetiva, nunca vi sendo cobrado pelo Sebrasp. Boa. Lembrar o seguinte: 4ª dimensão, uma briga entre Norberto Bobbio e Paulo Bonavides. O que Norberto Bobbio ele traz? Ele fala o seguinte: direitos de 4ª dimensão são os direitos que decorrem da evolução da engenharia genética. Essas pesquisas que são feitas com células-tronco embrionárias, clonagens que são trabalhadas, inseminação artificial homóloga, heteróloga, todo esse avanço que a gente teve na genética. Paulo Bonavides fala o seguinte: não, 5ª dimensão, precisamos trabalhar com globalização de direitos fundamentais. Trabalhar os direitos fundamentais de maneira universal, para todos os indivíduos. E aí a gente tem essa polêmica. 5ª dimensão, só Paulo Bonavides, uma paz universal. Aí Paulo Bonavides ele traz aquela sequência lógica que, se ele defende uma 4ª dimensão com globalização dos direitos fundamentais, uma 5ª dimensão ele permanece coerente, uma paz mundial. Mas assim, ninguém preocupa com 4ª e 5ª dimensão, não. Que... Não, a Elisa no Carna Live, tá até no YouTube, quem quiser assiste lá, ela falou que já estão falando em 6ª dimensão, em 7ª dimensão, lá nos direitos humanos. Então, no Carna Live da Elisa, vocês também conseguem pegar isso lá no YouTube, né, Gustavo? Então, você acha que pode cair na prova do CESP, para a gente resumir aqui o primeiro ponto, a primeira, a segunda e a terceira, né? Exatamente, só isso. Aí, o que acontece? A gente vai chegar numa polêmica agora. Polêmica é bom. Polêmica é bom e não é questão passível de anulação.
Aqui o nosso aluno ele tem que ficar esperto como ele vai resolver essa questão. Ele tem que entender, dentro do contexto da questão, como que o Sebrasp está cobrando isso. Imagina o seguinte, nós temos como características clássicas de direitos fundamentais historicidade. Os direitos fundamentais não surgiram todos de uma vez só. São frutos de lenta conquista histórica e social de acordo com a necessidade de cada país, de cada local. Essa aí, não tem dúvida, não. Segunda característica, relatividade. E essa o nosso aluno tem que levar como uma verdade absoluta para a prova. Pro Sebrasp, não existem direitos fundamentais absolutos. Opa. Todos os direitos fundamentais podem ser relativizados. Inclusive a vida. Exatamente, era esse que eu ia tocar. O aluno deve estar pensando, mas a gente tem um protodireito, a gente tem um direito à vida, que dele vai decorrer o exercício dos demais direitos. Acontece que a própria Constituição Federal, ela permite a relativização do direito à vida, adotando como exceção, inclusive pena de morte, nos casos de guerra declarada. Pena de morte que, de acordo com a legislação castrense, vai ser executada por fuzilamento. Então, nós temos, dentro da própria Constituição, uma relativização do direito à vida. Temos questões envolvendo o aborto legalmente permitido. Isso. Temos decisões do STF que não considera crime. Foi uma decisão em habeas corpus, não tem efeito erga omnes, não tem efeito vinculante, mas é decisão do STF, permitindo o abortamento no primeiro trimestre de gestação. E tem a DPF 442 ajuizada lá, que está para ser julgada, sabe-se lá quando, né? Exatamente. Tem a questão também já julgada, né, na DPF 54 do anencéfalo. Do abortamento de feto anencéfalo. Então, são relativizações de direitos fundamentais, e talvez considerado o mais importante deles, o direito à vida, porque dele decorre todos os demais direitos. Mas levem para a prova. Não existem direitos fundamentais absolutos. O CESP, nos últimos 5 anos, cobrou isso 7 vezes, essa afirmativa seca. Não existem direitos fundamentais absolutos. Tem uma doutrina minoritária que fala que o direito de não ser escravizado, o direito de não ser torturado seriam absolutos? Tem, mas eles não vão levar isso para a prova. Não levem, pessoal. Perfeito. Então, essa é uma característica marcante. Terceira característica, irrenunciabilidade. Essa é perigosa, Bruno. Porque, como regra geral, se a gente pegar a maioria dos manuais, direitos fundamentais são irrenunciáveis. Isso aí está cravado em todo e qualquer manual. Acontece que o CESP, ele acompanha um processo de evolução do direito e as questões, às vezes, cobram uma interdisciplinariedade com outras matérias. E aí a gente tem que ir lá no direito civil, por exemplo, direitos da personalidade. E eu tenho certeza que uma galera vai me zoar com uma coisa que eu vou falar aqui agora. Mas eu sou viciado em Big Brother e novela. Sou. Não aguento, cara. Não aguento. Todo mundo, meus amigos, tudo me zoam. Mas aqui, com Big Brother, a gente vai ficar atento e o pessoal vai lembrar da gente na prova. Mas eu entendo, cara, porque você tá sem time de futebol para assistir, então você tá assistindo Big Brother, né, Cruzeirense? Tá fogo, então, vamos lá. Tá fogo, o negócio tá fogo. Então, o que o pessoal tem que ficar esperto? Distinção. Se o CESP vier cobrando de maneira seca, de maneira rasa, que direitos fundamentais são irrenunciáveis, tem que marcar como certa sem dó nenhuma. Acontece o seguinte, se vier uma questão mais bem elaborada, fazendo uma mistura com direitos da personalidade, se a gente pega os participantes do reality show, eles não estão ali, de uma certa forma, abrindo mão de sua intimidade, de sua vida privada, de sua imagem? Então, de maneira temporária, é por isso que os reality shows têm prazo de duração. Um, porque ninguém ia aguentar assistir aquilo a vida inteira, né? E outro, porque essa irrenunciabilidade dos direitos fundamentais é permitida, desde que de maneira temporária e que não atinja o núcleo essencial do direito. E aí tem que ter atenção. Irrenunciabilidade cobrada de maneira clássica ou irrenunciabilidade cobrada num contexto de direitos da personalidade, com uma possibilidade de renúncia de maneira temporária, sem atingir o núcleo fundamental daquele direito. Então, o aluno ele tem que fazer essa distinção.
Os meus alunos agora, Gustavo, eles estão lembrando exatamente da minha aula de direito da personalidade, que eu falo que a melhor expressão doutrinária hoje para denominar isso aí que você acabou de nos contar é que eles são relativamente indisponíveis, ou seja, desde que não fira a dignidade do próprio cedente, desde que seja temporário, desde que seja específica aquela sessão, é possível sim a sessão do exercício de um direito da personalidade, e o Big Brother costuma ser realmente o grande exemplo, com a sessão do nome, da imagem, com a relativização da privacidade, da intimidade, no momento em que se participa do reality show, não é isso? Exatamente. Eu e o Caio, nós somos viciados. A gente fica no Instagram comentando o tempo inteiro. Mas vamos lá. Avançando, uma outra situação que o aluno tem que distinguir também de direitos fundamentais. Destinatários dos direitos fundamentais. Atenção, por que eu peço ponto de atenção? O aluno hoje ele tem que fazer um estudo completo. O caderno dele tem que estar completo. Tem que ter apontamento de lei, tem que ter decisão do STF, tem que ter aquela pincelada doutrinária. O aluno que fica preso só na letra de lei, ele vai pegar o caput do artigo 5º e vai falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do... Aqui no caput do artigo 5º, a gente tem os destinatários dos direitos fundamentais. Quem fica preso só na lei seca vai entender como destinatários brasileiros e estrangeiros residentes no país. A pergunta que eu deixo: e as pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, não teria direito ao contraditório devido ao processo legal ampla defesa? Um estrangeiro em trânsito, de passagem, de férias no nosso país, não poderia utilizar da garantia fundamental no remédio constitucional do habeas corpus, caso a liberdade de locomoção dele fosse indevidamente cerceada? Claro que poderia. Então, atenção. Lembrar o seguinte: em 2018, o CESP trouxe em uma das suas provas o caput do artigo 5º sequinho. Ele está certo. Marque como certo. Acontece que no ano seguinte, em outra prova, o enunciado foi da seguinte forma: trabalhando com a acepção ampliativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal dos destinatários dos direitos fundamentais, pessoas jurídicas, estrangeiros em trânsito, estrangeiros de passagem no nosso país, são considerados destinatários dos direitos fundamentais. São. A resposta está certa. Só que a gente vai acrescentar uma maldade aqui. Não são todos os direitos fundamentais que podem ser usufruídos por todas as pessoas. Veja o seguinte: pessoa jurídica pode cometer injusto penal? Pode, claro que pode. A gente tem a lei de crimes ambientais. Mas no preceito secundário da lei, tem pena privativa de liberdade? Não tem pena privativa de liberdade. Poderia ela, em benefício próprio, fazer uso de habeas corpus? Claro que não, porque o direito de liberdade e locomoção da pessoa jurídica, por uma incompatibilidade lógica, não estaria envolvido. Uhum. Mas, lembrando que ela pode figurar como impetrante, impetrando o habeas corpus para uma pessoa física que está com seu direito de liberdade e locomoção cerceado. Maldade... Isso é uma boa questão, cara. Maldade da redação, né? Linguagem. Exatamente. Eu falo muito, sabe, Gustavo, eu falo muito, cara, com a galera que faz prova do Sebrasp, porque é preciso entender a linguagem. Né? A linguagem. Porque dependendo... Às vezes o aluno, se caísse, eu respondo o quê? Eu falo, depende, cara. Depende da forma da redação da questão. Interpretação de texto é o exercício 01 numa prova do Sebrasp, onde você está julgando o item como certo ou errado. Às vezes, a forma como a questão é redigida influencia muito mais do que o próprio conteúdo, né, Gustavo? Porque às vezes coloca-se de um jeito que o candidato tem que ter a maldade, e eu falo, de fazer prova, parece besteira, mas isso é uma coisa até de metalinguagem. Você tem que fazer prova com o que está escrito e não com o que está na sua cabeça. Então, é você colocar o seu conhecimento a serviço do que está escrito, e não colocar o que está escrito a serviço da sua cabeça. Parece uma inversão boba, cara, mas assim... Olha, porque o aluno ele costuma fazer assim, sabe? Ele traz aquilo dali para dentro da cabeça dele, mistura tudo e quer tirar uma resposta. Não é isso. É você colocar o que está na sua cabeça para julgar o que está escrito e ver se aquilo dali faz sentido ou não. Porque é muito comum, Gustavo, o aluno chegar para a gente e falar assim, velho, mas é porque eu pensei que essa questão quisesse dizer aquilo. Não, mas ela não está dizendo isso. Isso foi o seu processo mental de julgar o item. Então, essa inversão, gente, parece boba, mas treinem essa semana, tá?
de julgar o que está escrito. Porque tem muito aluno que fala, mas eu pensei, você não tem que pensar, velho, você tem que julgar o item. Prova do Exato. Sebrasp é prova de julgar o item. Então não é prova de julgar o que você sabe, é prova de julgar o que está escrito. Aí o aluno, não. Eu pergunto, mas estava escrito? Não. Então por que você falou isso? Eu não sei. Então julga o que está escrito, né, velho? É É um isso macete aí. básico e bobo, que é de linguagem. É isso aí. E aí, para a gente finalizar essa parte geral, eu sempre gosto de uma teoria e o CESP cobrou ela lá em 2018. Por 2 vezes, 2019 não cobrou, 2020 não cobrou, já fez concurso em 2021, não cobrou. Então, eu acho que pode voltar. Diz respeito à Boa. eficácia dos direitos fundamentais. Os Opa! direitos fundamentais, eles sempre foram pensados, exatamente. Só que agora a gente pode fazer essa aqui, ó. Vai, Thiago. Assim, assim e assim. Os Isso aí. direitos fundamentais foram pensados sempre para ser aplicados na relação Estado-particular, em um plano de eficácia vertical. Então, essa foi a concepção clássica. Acontece o seguinte: no Brasil, por exemplo, um associado de uma determinada associação recreativa foi expulso. Foi expulso sem ter sido garantido o contraditório devido ao processo legal e ampla defesa. Entrou com uma ação anulatória, questionando aquele ato de anulação da sua expulsão, questionando aquele ato de sua expulsão. A situação chegou no Supremo Tribunal Federal, de um lado, o autor invocando a necessidade de anular aquele ato de expulsão por desrespeito a direitos fundamentais, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa. De outro lado, a associação falando o seguinte: não, direitos fundamentais são concebidos para serem aplicados em um plano vertical. Aqui nós estamos num plano de horizontalidade, aqui é particular. Direitos fundamentais aqui não se aplicam. O Supremo falou, não tem essa conversa. Direitos fundamentais são aplicados tanto na relação Estado-particular, em um plano vertical, quanto na relação particular-particular, num plano horizontal. E agora, a doutrina de direito do trabalho, de direito do consumidor, desenvolveu a teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Antes dela, o que você disse aí agora é o informativo 406, tá? Do STF, bem antigo, RE 201-819. Relatoria de Ellen Grace, relatora Ellen Grace, relator para o acórdão Gilmar Mendes, que deu uma aula de 81 páginas, trazendo lá da Alemanha a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, se ela é direta ou indireta. Dei uma lida, RE 201-819. Exatamente. E lembrando, aproveitando o gancho, essa aplicação de acordo com o Supremo independe de intermediação legislativa, direitos Isso aí, fundamentais direto. aplicados diretamente. E, para finalizar, a eficácia diagonal. Entre particulares, sim, porém, um desses particulares está numa posição de superioridade imensa em relação ao outro que está num plano de quase vulnerabilidade. E aí o pessoal tem que lembrar do direito do consumidor, do direito do trabalho, que tem no prestador de serviço, no fornecedor de produtos e no consumidor, 2 particulares, mas um numa posição de superioridade muito maior. Era isso da parte geral. Agora Boa, a gente garoto. tem que trabalhar um pouquinho agora com os direitos individuais. E aqui, o caput do artigo 5º, a gente já falou dele. E ali ele trata do direito à vida. Sempre lembrar que, como regra, não é possível a adoção de pena de morte no nosso ordenamento. Como exceção, ficar atento nessa forma de cobrança, porque essa eu quis separar, Bruno. De todos os direitos fundamentais, esse aqui eu vou até ler. Foi cobrado o direito à vida e essa relativização com a possibilidade de utilização de pena de morte. Em 2014 por 4 vezes, em 2016 por 2 vezes, em 2017 por 1 vez, em 2019 por 2 vezes. Então, assim, você vê que é o queridinho do Sebrasp. Regra, não é possível adotar pena de morte. Exceção, é possível sim adotar pena de morte em caso de guerra declarada. Boa. Podemos instituir a pena de morte no nosso ordenamento jurídico? Não, porque nós temos no artigo 60, parágrafo 4, as cláusulas pétreas, aquela parte imutável, aquela parte granítica da nossa Constituição, e lá os direitos e garantias individuais são colocados como cláusulas pétreas, e não poderiam, então, ser abolidos do nosso ordenamento jurídico. Galera, ficar atenta quanto a isso. Agora, Boa. você sabe qual que é a minha aposta
Opa, Agora, aposta! Momento eu não tô, pisca! agora é momento não pisca mesmo, porque a gente teve uma infinidade tão grande de julgados sobre essa temática nos últimos anos, que eu acho que vai vir agora. E a gente coloca esse direito lá no caderno do nosso aluno, a gente não traz uma sistematização de um a um. A gente trata, Uhum. assim, direitos das liberdades. Boa. Por que, que a gente fala dos direitos das liberdades? Porque a gente tem liberdade de expressão, liberdade profissional, liberdade artística, liberdade de manifestação, liberdade técnica. São várias formas de liberdades que o indivíduo Uhum. tem. E a gente veio de uma época de opressão. Então, Liberdade científica, né? Que tá liberdade precisando. científica, exatamente. E está precisando muito, né? Muito. Então, assim, como a gente veio de uma ordem constitucional anterior, de um modelo de cerceamento, que o Uhum. direito das liberdades ele era muito cerceado, nada mais natural que esse direito ele goze de uma posição privilegiada e o direito de liberdade de expressão ele goza de uma posição muito privilegiada na Boa. jurisprudência do Supremo e são palavras do próprio Supremo que não existe hierarquia entre direitos fundamentais, claro, mas que o direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação de pensamento, da arte, do saber, goza de uma posição preferencial. E qualquer Primazia, né? tentativa, exatamente, qualquer tentativa de censura ou de licença prévia seria algo inconstitucional. Boa. Então, trabalhando com esses direitos, o que, que o pessoal tem que lembrar? Produção de obra biográfica. A gente tinha aquela situação ali em 2016 que o pessoal falava, vão publicar a biografia não autorizada da Xuxa, do rei Roberto Carlos. Roberto Carlos. Era um alvoroço. E em 40 minutos, o rei Roberto Carlos distribuiu uma ação ordinária de obrigação de não fazer, conseguia uma tutela antecipada, a liminar era publicada, o oficial de justiça recolhia tudo em meia hora, ou impedia a comercialização. O que o Supremo falou? Biografia para sua publicação não é necessária autorização da pessoa biografada, não é necessária autorização dos seus familiares e nem de eventuais coadjuvantes que participam da obra. Perfeito. Situação vai ser reparada e resolvida em momento posterior, seja pelo direito de retificação, seja pelo dano à imagem, seja por indenização por dano moral, seja por qualquer indenização que for, mas em momento posterior. Exigir essa autorização, censura prévia, e o Supremo não permite isso. ADI 4815. Exatamente, do Distrito ADI Federal 4815. do ano de 2015, exatamente. Cara, eu tenho certeza, acho que essa dica é fundamental, galera. Eu tenho certeza, assim como o Gustavo Americano, esse excelente professor que está aqui com a gente do time Supremo acabou de dizer, eu tenho certeza que vai cair liberdade de expressão, porque, como ele falou, gente, nos últimos anos tivemos muitas decisões do STF, até uma imortalizada, né, pela Carmen Lúcia, Cala a Boca Já Morreu, dizendo exatamente da primazia da liberdade de expressão contra qualquer tipo de censura prévia. Então teve o caso do Porta dos Fundos, com seu especial de Natal, teve o caso da revista Cruzoé, que publicou o tio do tio, né? Lá, referência numa delação premiada ao Toffoli, e mesmo quando foi contra ministro do STF, o STF disse que não caberia esse tipo de censura prévia. Então, a liberdade de expressão é um direito com alto grau de primazia, conforme a jurisprudência recente do STF. Vai cair isso na prova e vocês vão lembrar dessa dica do Gustavo. Isso. E para a gente ainda dentro dessa liberdade, eu separei mais 2 julgados que a gente não pode esquecer. Opa. E um deles, o último deles, está muito relacionado à nossa prova. O primeiro deles, lembrar das marchas da maconha. Aquela galera que sai para a rua defendendo a liberação, seja para uso medicinal, seja para uso pessoal, exatamente. Marcha da maconha liberado. Mas, pessoal, lembrem-se o seguinte, com condicionantes. Não é permitido, nessas marchas da maconha, o uso de qualquer substância psicotrópica, claro, né? Não teve uma descriminalização desse tipo penal, né? E outra situação, é expressamente proibida a participação nas marchas da maconha de crianças e adolescentes. Nosso concurso ele é um nível mais hard, e a gente tem que estar preparado para isso. Marcha da maconha é liberado,
com duas relativizações, impossibilidade de utilização da substância e também a impossibilidade, a não permissão de participação de crianças e adolescentes. Segundo julgado, e esse é polêmico, mas agora já está tranquilo, tatuagem. Muita gente pergunta sobre isso. Tem tatuagem? Posso participar de concurso? Regra geral, claro que pode. Edital de concurso público não pode fazer restrição à pessoa com tatuagem. Mas eu quero deixar o pessoal preparado para a ressalva que o Supremo Tribunal Federal fez. Ressalvada tatuagens que ofendam valores fundamentais da nossa República. Imagine o seguinte, um candidato vai para... Não é caso de nosso aluno, eu tenho certeza, Bruno. Mas o candidato chega na hora do exame médico lá. E no momento que ele tem que tirar a roupa para fazer o exame médico, ele está com um palhacinho no peito. Ele está com o diabinho da Tasmânia segurando a cabeça do Pernalonga. Ele está com aquele com aquele Pepe Ligeiro tatuado em cima de uma moto. Com a suástica, um Bin Laden tatuado. Imagina. Então, nessas situações em que essas tatuagens, apesar da tatuagem estar dentro da liberdade de manifestação de pensamento, pode sim ser restringida a participação. Nós temos um excelente artigo no blog do Supremo detalhando essa decisão. Então digita aí tatuagem, concursos, blog do Supremo no Google. Vocês vão ter esse bom conteúdo lá, dentre outros, no blog do Supremo, viu, Gustavão? Tá lá escrito, show. A Carol escreveu um conteúdo show pra gente nesse sentido. E Carol, que deve estar nos assistindo, um beijo, Carol. Show de bola. E agora a gente sai da liberdade de expressão e vai para a liberdade religiosa. Na liberdade religiosa eu estou apostando porque teve muitos julgados nos últimos anos. Direitos das liberdades está sendo minha aposta, tá? Boa. E o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o que é esse direito de liberdade religiosa. Não é o direito de você ter uma religião, é o direito de você ter uma religião, ter várias religiões, não ter nenhuma religião, não ter crença nenhuma, questionar todas as crenças sem adotar discurso de ódio. Porque, claro, que discurso de ódio não é permitido no nosso ordenamento jurídico. O Supremo considera o discurso de ódio um abuso do exercício do direito fundamental da liberdade de expressão. Mas o que o pessoal tem que ter em mente? Essa liberdade religiosa ela é a mais ampla possível. Então, a gente tem que entender como forma de proteção que a República Federativa do Brasil protege todas as formas de proteção de crença religiosa, independentemente de qual espécie seja. E aí, o aluno que está com o preâmbulo da Constituição aberto, o que ele vê lá na partezinha final? Deus. Promulgamos sob a proteção de Deus. Por que o nosso Constituinte não falou sobre a proteção de Maomé, não falou sobre a proteção de Jeová, não falou sobre a proteção de Shiva, não falou sobre a proteção de Buda? E aí o seguinte, esse fato do preâmbulo fazer menção à proteção de Deus traz algum problema para a laicidade do nosso Estado? Nenhuma. O nosso Estado ele é laico, ele é um Estado não confessional, o que não significa que ele é um Estado ateu. São situações diferentes. Um Estado laico protege todas as formas de crença religiosa. Não é um Estado ateu. A prova que o nosso Estado é laico está lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição, que o pessoal pode ir lá depois. Mas para contornar essa polêmica do preâmbulo, o que a gente tem que lembrar? O Supremo Tribunal Federal ele adotou qual teoria acerca da natureza jurídica do preâmbulo? A teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo. Isso significa o quê? O preâmbulo ele não está no domínio do direito, ele está no domínio da política. Ele não é nada mais, nada menos que uma consagração, uma síntese dos valores que permeavam o Constituinte lá no momento da promulgação do texto da Constituição. Prova marcante. Nós temos a Constituição dividida em 3 partes. Preâmbulo, disposições permanentes e disposições transitórias. O preâmbulo não pode ser utilizado como parâmetro em controle de constitucionalidade. Ninguém pode falar que um determinado ato normativo ofende o preâmbulo da Constituição e por isso ele seria inconstitucional. Não, está lá no domínio da política, não mistura aqui com o direito. E aí nós temos um julgado de 2021, Bruno, que o pessoal tem que ficar atento, tanto em controle de constitucionalidade, quanto para essa questão de laicidade do Estado. Vejam o seguinte, um determinado Estado da nossa federação, ele falou o seguinte, todas as bibliotecas e escolas públicas
da unidade federativa tem que ter um exemplar da Bíblia. Essa lei é constitucional ou ela é inconstitucional? A situação chegou lá no Supremo. O Supremo falou assim, olha, essa lei ela é inconstitucional. Existe uma incompatibilidade material dessa lei com a Constituição, porque nós temos a liberdade religiosa. Por que a obrigatoriedade da Bíblia e não do Alcorão e não dos livros dos espíritas? Então o Supremo falou, você não pode privilegiar uma religião dessa forma em virtude da laicidade do nosso Estado. Opa! Então a lei foi declarada inconstitucional. A lei que obriga as Bíblias em colégio, etc., foi considerada inconstitucional no Supremo. Exatamente. Lei que obriga a Bíblia em escolas públicas e bibliotecas públicas. O Supremo rapidinho, falou... cara, você falou de uma questão que eu tenho recebido muita pergunta sobre isso. Gente, o edital da PF, ele fala expressamente que os entendimentos consolidados dos tribunais superiores podem ser exigidos na prova. E entendimentos consolidados até 30 dias antes da aplicação da prova, tá bom? Não é da publicação do edital. Existe, então, você pega o edital da PF aí, dá um Ctrl F e procura lá, tribunais superiores. Vai aparecer 30 dias antes da prova, da aplicação da prova. Então, ele ressalva isso. Então, o que for julgado até 22 ali de abril, meu amigo, e for posição consolidada, não posição isolada, posição consolidada de STJ e STF, pode sim ser cobrado. Então, por isso que essa dica do Gustavo é boa. E você sabe por que eu aposto nesse julgado da Bíblia? Decisão do plenário de 12 de abril. Aquela carinha do CESP que todo mundo fala assim, mas eu tô com a jurisprudência em dia, mas parou de ler ali naquele sprint final, parou de atualizar e tá ali, ó, do plenário. E o aluno que não leu o edital sai da prova reclamando. Como assim? A decisão é de abril, o edital é de janeiro. Você não leu nem o edital, né, irmão? Exatamente. Agora um julgado muito polêmico, Bruno, que o pessoal me manda muita mensagem, está dentro da liberdade religiosa, e se a gente solta ele de supetão, muitas pessoas falam assim, não é possível. Lá no Rio Grande do Sul, a gente teve uma lei estadual, e essa lei estadual ela permitiu o sacrifício de animais em cultos de matriz africana. Degolamento. Pô, a gente tem as religiões africanas e elas têm esse costume, essa crença religiosa de sacrifício de animais. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? O Supremo falou, essa lei é constitucional. Lei estadual que tutela, que permite o sacrifício de animais em cultos de matriz africana é constitucional. Fez-se o quê? A decisão, a fundamentação do voto, ela é até polêmica. Foi feito um cotejo, uma ponderação de bens jurídicos entre a liberdade religiosa e a tutela aqui e proibição de práticas cruéis de animais. Só que o relator falou o seguinte, como o sacrifício desse animal se dava por meio de degola, ele não era submetido a uma prática cruel, porque não tinha uma intensidade de dor naquela situação e parece que aquilo ficou comprovado ao longo do processo. Então, em virtude do meio que era utilizado ali naquele ritual, falou, não, o animal não é submetido a uma prática cruel. E aí, nesse cotejo, prevaleceu, então, a liberdade religiosa. Nossa, essa, cara, essa é sensacional. Foi desse ano, essa eu não tinha visto. Foi essa aqui eu tenho a data dela, não, ela foi de 2019. Ela foi de 2019. Então tem que ficar atento. Tem uma outra para a gente finalizar, no hora H a gente vai trabalhar várias outras, mas tem uma outra que eu acho muito interessante, que o que aconteceu? Tem um líder religioso, o padre Jonas Habib, que ele desenvolveu um livro todo voltado para a religião católica, para a comunidade católica. E naquele livro que ele confeccionou, o que ele defendeu? Ele defendia que a religião católica seria uma religião mais adequada, tecnicamente, uma religião mais correta, que outras religiões, que a doutrina espírita, que algumas religiões de matriz africana. Só que ele fez um cotejo técnico mesmo. Em nenhum momento ele adotou uma forma de abuso. Ele fez uma defesa da sua posição religiosa para quem o público dele era voltado. E aí o MP da Bahia estava lendo o livro e falou assim, prática de racismo. Vou denunciar criminalmente esse padre.
e apresentou uma denúncia contra o padre pela prática de crime de racismo. Aí foi habeas corpus, acima de habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, a questão chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Supremo, eu acho que ele teve que ler o livro, né? Eu não li o livro, mas na decisão do Supremo, eu não sei como que eles conseguem, em determinados casos, transpor a questão de fato e prova ali, mas ele teve que ler o livro, não tem jeito. E aí, o que, que aconteceu? O Supremo ele definiu a questão do proselitismo religioso. A comparação técnica entre religiões e a defesa de que uma delas seria mais adequada que a outra, sempre sem adotar qualquer discurso de ódio e dominação, porque isso não é permitido, está amparado pela liberdade religiosa. Então, é uma situação que pode vir lá em legislação penal extravagante, né, questão de racismo, a denúncia do MP, e pode vir também em direito constitucional. E aí é ótimo. E eu acho, né, Gustavo, porque eu acho que essa pode ser até uma questão, viu, cara, de prova discursiva de delegado, até de uma redação aí de agente, escrivão e PAP, o que é o discurso de ódio pra gente, porque hoje parece que qualquer coisa que é contra aquilo que você acredita é discurso de ódio. Discurso de ódio, gente, não é um discurso contra aquilo que você acredita. Tá bom? Nós vivemos uma democracia dentro de uma pluralidade e deve-se admitir discursos, obviamente, contrários àquilo que você pensa. Então, se você é católico e você vê um episódio do Porta dos Fundos que atenta contra a religião católica, aquilo não é discurso de ódio, gente. Aquilo é um discurso contrário àquilo que você acredita. Isso não é discurso de ódio. Discurso de ódio é aquele que quer aniquilar, é aquele que quer menosprezar, é aquele que quer discriminar, é aquele que quer subjulgar uma determinada categoria de sujeitos. Então, se eu falar morte aos judeus, isso é discurso de ódio. Ah, eu acredito que os negros devem ser impedidos de entrar nesse tipo de espaço, isso é discurso de ódio. Eu acredito que os muçulmanos devem ser perseguidos, isso é discurso de ódio, porque eu estou incentivando alguma prática, alguma conduta efetiva contrária àquele grupamento de sujeitos. Então, se esse padre, como o Gustavo está falando, ele defendesse a religião católica e defendesse o aniquilamento e a perseguição e a prisão e o segregamento de outras religiões, aí se enquadraria no discurso de ódio. Falei bem, professor? Perfeito, perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Vamos lá. Então eu acho que é um ótimo ponto, né, cara, para uma prova aí até discursiva também, porque tá muito em voga nessa sociedade polarizada que a gente vive, achar que um discurso contrário ao nosso é discurso de ódio. Não, isso é debate democrático. Isso é um mercado livre de ideias. E tem um episódio muito bom do Supremo Cast com o Bernardo, onde a gente aborda isso, é um dos primeiros episódios. E por falar em episódio do Supremo Cast, eu quero até recomendar também um dos últimos episódios nossos, que é sobre CPI com o Gustavo Americano, que é outro tema bom para cair na prova. E o Gustavo, ele destrinchou todas as polêmicas de CPI nesse episódio do Supremo Cast. Então tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer. É só você colocar lá, coloca para ouvir em 1.2, 1.5, para agilizar os seus estudos. Vai dar uma corridinha hoje preparando para o TAF aí e vai ouvir o Gustavo Americano nesse episódio sobre CPI, né, Gustavão? Não, ali vai cair uma questão de prova daquele episódio, Bruno. CPI vai cair, não tem jeito. Vai cair, tem jeito. Tem jeito, CPI tem que cair. É só escutar o episódio que você acerta a questão. Exatamente. De graça, lá, então. Tá aí na internet. Exato. Agora a gente deixa a liberdade religiosa de um lado e a gente vai agora para a liberdade de reunião. Boa. A gente é um direito que está lá no na pandemia, 16. né? Que na pandemia tá dando o que falar. Exatamente. E é um ponto que eu acho que era uma norma constitucional que ela não é cobrada, você não via ela sendo muito cobrada em prova, mas eu acho que em virtude, antes da pandemia, daquelas manifestações políticas que foram ganhando uma dimensão tão grande, aquilo ali, a liberdade de reunião, e uma recentíssima decisão também do Supremo Tribunal Federal, eu acho que essa norma constitucional ela ganha um colorido para ser cobrada em prova. O que ela fala? Todo mundo pode se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. É claro que se é pacificamente é sem armas, né? Ninguém vai com a .40 na cintura para fazer uma reunião pacífica, né? E o que a norma fala? Ela fala que não é exigida autorização do poder público, mas é exigida prévia comunicação. O que a gente tem que ter em mente? O pessoal às vezes fala assim, poxa, mas se não é exigida autorização, para que essa prévia comunicação? A gente tem que lembrar duas situações. Se alguém já exerceu esse direito constitucional anteriormente a você,
o direito dele deve ser preservado. Então, por isso a comunicação, para você não frustrar uma reunião que foi anteriormente convocada para aquele exato local. Boa. Segunda situação da exigência, lembrar o seguinte, as manifestações políticas. Quantas pessoas que estão ali reunidas? Necessidade de fechamento de rua, de segurança das pessoas que estão participando, de organização de segurança pública, de segurança viária, toda uma questão envolvida para Claro. preservar o próprio direito. Então, por isso que é exigida a prévia comunicação. E durante muito tempo, o Supremo ele discutiu o que seria essa prévia comunicação. Seria necessário protocolar uma petição, um ofício, um requerimento nas repartições públicas, na Polícia Militar, na municipalidade? E aí a gente tem uma decisão de dezembro de 2020. 14 de dezembro de 2020, novinha. Ele fala o seguinte, não é necessária nenhuma formalidade protocolar nessa comunicação. De qualquer forma, que isso chegue aos ouvidos das autoridades competentes, seja por e-mail, seja por redes sociais, seja por mensagem, seja por ouvidoria, seja por petição, já está valendo esse requisito constitucional da prévia comunicação, sem nenhuma formalidade exacerbada, para que as autoridades públicas, garantam o direito de quem exerceu anteriormente e garantam o próprio direito da pessoa que vai exercer aquela reunião. Então, essa expressão prévio aviso, ela não tem formalidades exacerbadas em torno dela. Uma forma de comunicação singela, seja por e-mail, rede social, mensagem, ligação, para que aquela comunicação chegue aos ouvidos da pessoa. Era esse o apontamento aí da liberdade de reunião. Essa é uma ótima questão, cara, porque é extremamente complicado mesmo, né? O poder público, então, tem que ficar, tipo, num panóptico assim, né? Num Big Brother, olhando o que está acontecendo para saber quando vai ter uma reunião, né? Isso pode afetar a vida da população, mas enfim, é o posicionamento do STF de 2020. Show de bola, imagina o cara. seguinte, chega numa questão falando, não é exigida nenhuma formalidade protocolar para preencher o requisito constitucional do prévio aviso, uma simples comunicação chegando aos ouvidos das autoridades competentes é suficiente. Você fica na dúvida. Não tem jeito, se você não está no julgado, é aquela questão que você vai coçar a cabeça e falar, será? Então, temos que ficar atento nisso aí. Excelente essa, cara. Essa é muito legal. Um ponto também que eu acho que a gente tem que ficar muito atento nas liberdades diz respeito à liberdade de dados, a respeito dos sigilos de dados e autodeterminação informativa. Exatamente. E principalmente o que? Sigilo de dado bancário, Bruno. O candidato ele tem que ter um quadro mental na cabeça dele quando se fala de sigilo de dado bancário. Ele tem que lembrar o seguinte, fisco pode requisitar diretamente à instituição financeira dados de determinados contribuintes? Aí, quando vem e fala na cabeça dele fisco, ele tem que dividir fisco federal, fisco estadual e fisco municipal. E quando ele faz essa divisão, ele tem que lembrar, o fisco federal pode requisitar diretamente. Existe essa permissibilidade na Lei Complementar 105. O Supremo não considera isso quebra de sigilo bancário. Considera transferência de dados sigilosos. Boa. Aí depois ele tem que ir. Fisco estadual e fisco municipal podem fazer essa requisição direta sem intermediação judicial? Também podem, desde que devidamente disciplinado em legislação estadual, legislação municipal, como feito na Lei Complementar 105 em âmbito federal. Aí ele tem que lembrar de quem também? CPI. Pode fazer essa requisição direta? CPI está na moda, é a cara do Sebrasp. E da mesma forma que ele fez com o fisco federal, estadual e municipal, ele tem que fazer com as comissões parlamentares de inquérito, federal, estadual e municipal. O Supremo entende que CPI federal, CPI estadual, pode fazer essa requisição direta. CPI municipal não pode. Não pode. Argumento, questão, hein? Argumento utilizado pelo STF, não existiria um poder judiciário local no âmbito municipal para fazer eventualmente o controle posterior dessa situação. Então ele tem que lembrar, fisco federal pode, já está regulamentado. Estadual e municipal também podem, desde que devidamente regulamentado. CPI federal e estadual podem,
CPI municipal não pode. Nossa, gente, anota essa aí é boa demais. Essa tem a cara do CESP, cara. Tem a cara do CESP. E aí o candidato tem que ficar atento para outro órgão, que está dentro de uma função essencial da Justiça. O Ministério Público pode fazer essa requisição direta, e aí o candidato ele tem que estar antenado, ele tem que estar assim, com o cérebro acelerado na hora da prova, por quê? Os tribunais superiores, eles chancelam a permissibilidade do MP fazer essa requisição direta, única e exclusivamente na defesa do erário público, na defesa do patrimônio público. Então, se tiver envolvido uma questão de improbidade administrativa praticada por um agente público, pode cobrar isso em direito administrativo. Se tiver envolvido um crime de responsabilidade, alguma questão que envolva dano ao patrimônio público, o MP pode fazer essa requisição direta. Em investigações normais, não pode. Os tribunais superiores estão chancelando o MP única e exclusivamente nessa defesa do patrimônio público. E a gente tem que lembrar o seguinte, a autoridade policial... Questão boa demais, Boa demais. Essa aí, boa. puta que pariu, velho. Essa vai cair, cara. Essa nós vamos pegar esse pedaço da live aqui, publicar depois, acertamos, matamos mais uma. Porque lá na PRF a gente matou 6 em aula, né? E 2 vão ser anuladas. 2 a gente está contando com essa anulação porque extrapola mesmo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, pertinência temática da nossa prova. Polícia, autoridade policial, pode fazer essa requisição direta? Aí não. Aí ela tem que fazer a requisição por meio da autoridade judiciária. Mas eu acho que fisco federal, CPI estadual, CPI federal e trabalhar com essa questão do MP na defesa do erário é a pertinência da prova. Eu acho, cara. Ô, Gustavo, a gente está chegando aí a 1 hora de live, cara. Eu vou até ativar os comentários aqui agora, né, para a galera voltar para o jogo aqui e conversar com a gente. Velho, eu acho que as dicas foram muito boas, essa live vai ficar salva, tá? Você quer fazer mais alguma dica final aí, enquanto a galera tá chegando e fazendo as perguntas finais? Quero, porque eu separei uma aqui que essa era pra gente fechar com chave de ouro, Bruno. Opa, vamos lá, essa sabadão. Aqui... Todo mundo estudando hoje, sábado, o dia inteiro, hein? Nós acordamos cedo aqui, como professores, para estar junto com vocês, mas vocês têm que honrar aí a camisa, ó, honrar a camisa, todo mundo vai estar no hora H. Ô, rapaz, tava com a camisa que eu não tinha visto aí, ó. Tamo junto. E aí, todo mundo estudando sabadão o dia inteiro e se inscrevendo hoje ainda no Hora H do Supremo, no supremotv.com.br. Garanta os 50% de desconto que tá lá no site. Manda a última aí. A última, inviolabilidade domiciliar. Essa a gente tem que estar por dentro. Primeiro, a Constituição fala o seguinte, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Casa em direito constitucional, pessoal. Acepção ampliativa, qualquer compartimento habitável. Casa, apartamento, quarto de hotel, motel, bordel, pensão. E para finalizar, o que todo mundo me pergunta, boleia de caminhão para direito constitucional, desde que o motorista lá pernoite, é considerado sim casa. Lembrar que, para relativização da inviolabilidade domiciliar, separar de dia ou a qualquer momento. Quando nós falamos de dia, com autorização judicial, o que é considerado dia para direito constitucional? Temos 2 critérios. O critério temporal, de 6 da manhã às 6 da tarde, e o critério físico-astronômico, da aurora até o crepúsculo, seria considerado dia, todo o demais seria considerado noite. Qual é utilizado pelo STF? O ministro Celso de Mello falou o seguinte, num país de dimensão territorial igual ao nosso, temos que fazer a combinação dos 2 critérios somados a testes de razoabilidade. Não é porque está faltando 10 minutos para finalizar uma diligência policial e ela vai adentrar ali pelas 6, 6h10, 6h15, que você vai interromper ela. Lembrar sempre que o Supremo está dando muita ênfase a essa questão de razoabilidade e de proporcionalidade. E lembrar o seguinte, essa relativização da inviolabilidade domiciliar, quando que se pode entrar? Ah, eu tive o filho ali, eu vou meter o pé na porta daquele indivíduo e vou entrar porque eu estou achando que lá está sendo praticado ato de traficância e eu vou prender aquele indivíduo em flagrante delito. Não é assim, porque isso deu ensejo a várias questões envolvendo abuso de autoridade e o pessoal vai anotar uma expressãozinha aí. Fundadas razões.
para que se relativize a regra da inviolabilidade domiciliar, é necessário fundadas razões devidamente justificadas que naquele local está sendo praticado o ato de flagrante delito. Boa. Se não for demonstrada essa fundada razão, pena, responsabilidade administrativa, civil, criminal e, para mim, o pior de todas, nulidade de todos os atos praticados naquela diligência. E o Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: mera intuição, gravem essas expressões, fundadas razões e mera intuição, porque isso é a cara do CESP misturar. Mera intuição não justifica a relativização desse direito. Mera intuição permite até uma abordagem via pública, mas relativizar a inviolabilidade domiciliar de maneira nenhuma. Não. É isso aí. Vou ensinar uma coisa aqui para os futuros policiais. Tem que escrever, gente. Tem que colocar no papel, tem que contar uma história, tem que trazer uma narrativa. Não é somente, eu vi o cara ali, correu para dentro do barraco, eu entrei lá dentro. Não é assim que a coisa acontece, meu irmão. Tem que ter policial bom, tem que ter, eu chamo de Monteiro Lobato, saber contar uma boa história, ter uma boa narrativa. Assim você nunca terá um flagrante seu relaxado. Assim a sua investigação nunca será cancelada nos tribunais superiores. Isso a gente conversa lá na Academia Nacional de Polícia. Quem sabe ano que vem eu estou de volta na PF, eu posso ser convocado novamente para ser professor da Academia Nacional de Polícia. E a gente vai estar junto ensinando essas coisas importantes da galera aprender na atividade policial. Atividade jurídica, tem que ter fundamentação, senão os tribunais vão e cancelam, não adianta só ficar criticando o judiciário. A polícia tem que fazer a sua parte. É sempre isso que eu digo, Gustavão. É isso mesmo. Eu acho que deu pra gente fazer um ótimo A galera tá pedindo aqui vaquejada, aquela questão do STF. Três já pediram aqui. Vaquejada. Essa questão da vaquejada foi complexa, né? Essa questão da vaquejada ela foi muito interessante. E o Bernardo ele fala muito sobre isso de reação legislativa, de superação legislativa. Supremo Backlash. Tribunal Federal trabalhando, exatamente, de efeito backlash. Supremo Tribunal Federal trabalhando no sentido, e vem o Poder Legislativo e faz aquela reviravolta com a jurisprudência, né? Hoje a gente tem toda essa questão legal aí, que foi feita nada mais nada menos com a ponderação entre valores culturais, né, e a questão envolvendo o trato de animal aí. Pois é. O Bernardo fala bastante, né, dessa questão. O STF fala de um jeito, vem o Legislativo e fala contrariamente àquilo que o Judiciário havia anteriormente colocado. Bom, gente, vamos chegando ao fim aqui. Já temos mais de 1 hora de live. A nossa promessa é fazer 1 hora de live todo dia. Gustavão, obrigado, cara. Você mais uma vez brilhou. Convida a galera aí pro seu hora H. O que você vai falar no hora H? Dá uma resumida pra galera. Ô, Bruno, hora H, o que a gente vai fazer? Já está todo preparado. Já mandei para a Poli tudo esquematizado. Já que a gente tratou muito de direitos individuais aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma prévia bem rápida disso, porque essa live nossa vai ficar salva, mas aí a gente vai destrinchar muito. Sociais, nacionalidades, que eu acho que tem uma pertinência muito grande com a PF, direitos políticos, partidos políticos, a gente vai entrar em poder executivo e dar uma pincelada em segurança pública para dar aquela fechada. Show! E no hora H vai ser a dupla, né? Gustavo e Bernardo. Vai ter o Bernardo também em constitucional, isso. Tá bom, gente? Vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do hora H. Já está com milhares de inscritos aí. A gente agradece a confiança mais uma vez no time Supremo. E não à toa, pode anotar, o Supremo vai ser aquele com maior índice de aprovação. A gente não é fanfarrão, a gente não canta musiquinha, a gente não trabalha ansiedade, a gente não trabalha medo de candidato. Por isso que os melhores estão sempre com a gente, por isso que os aprovados costumam escolher o Supremo na Polícia Federal. Gustavão, ótimo sábado, meu parceiro. Obrigado aí pelo carinho de sempre e por comprar o barulho de todos os projetos que a gente lança aqui no Supremo. Tamo junto. E obrigado, sempre. Viu, gente? Grande audiência aí num sábado de manhã, galera acordando cedo para estudar. É isso aí. Vamos dar um treininho ali agora, Gustavo? Vamos dar um treino agora, irmão? Vamos aqui, ó, a bicicleta tá aqui, ó. Ah, garoto, aí sim, eu vou puxar um ferro ali agora também. Então vamos nessa. Até mais. Valeu, irmão. Gente. Obrigado, Um abração, cara. pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, cara.